Dando sequência agora à nossa reunião, eu passo a palavra ao deputado Maia Filho. Presidente Bilac Pinto, é com prazer que nós ficamos durante tanto tempo para discutir um tema de tanta relevância, principalmente para mim, que sou da região do semiárido brasileiro. Fui prefeito de uma cidade de 11 mil habitantes, fui prefeito por 2 vezes, e que a renda principal lá é a aposentadoria rural, somando-se aos funcionários públicos do Estado, do município, e aos programas sociais. É a cidade do sertão que chove 600 milímetros por ano de forma irregular e que, cotidianamente, ano após ano, os produtores são vítimas de seca. Mas a gente tem que olhar, não é pelo lado da política, não é pelo lado de estar aqui tentando fazer uma defesa para agradar o governo ou para agradar o eleitorado. Nós temos que olhar aqui, na reforma da Previdência, que todos os governos, sem exceção, são a favor, tanto o PSDB lá atrás era a favor, como o PT era a favor, como o PMDB agora também é a favor, de podermos regularizar uma situação que os dados por si só já mostram. Eu estava vendo aqui que existe 9,5 milhões de aposentados rurais, quando o IBGE constata que tem apenas 6,2 milhões de habitantes da zona rural com mais de 55 ou de 60 anos. O que acontece? Quem mora nas cidades pequenas acabam entrando numa informalidade. Eles não querem entrar no emprego formal e depois conseguem ali um registro de uma propriedade rural com algum parente e consegue, através de um sindicato, uma declaração de que é trabalhador rural e, com isso, gera 30% de demanda na Justiça Federal de pessoas requerendo o direito de se aposentarem. É evidente que nós não podemos cobrar dessas pessoas que têm mal para se sustentar uma contribuição, principalmente do semiárido, onde a produção rural ela já não existe. As pessoas não sobrevivem nem para a economia de subsistência, quanto mais para pagar. O governo cede mais essas pessoas. Mas há de haver um controle, senhor presidente, no sentido de que quem for trabalhador rural, ele pode pagar uma taxa simbólica. Ele vai pagar essa taxa simbólica e, com essa taxa simbólica, vai se ter um controle de quem é trabalhador rural e de quem não é trabalhador rural. E o que é que isso vai consequenciar? Vai consequenciar uma diminuição de aposentados rurais, porque só vai se aposentar quem for, de fato, trabalhador rural. E isso vai consequenciar também o quê? A gente poder aqui reivindicar que o BPC não seja menor do que um salário mínimo, porque quem não for trabalhador rural vai para o BPC e tem que ter dinheiro para pagar um salário mínimo. A gente vai poder reivindicar aqui que a pensão não seja menor do que um salário mínimo. Nós temos que fazer a equação, o que é correto. A gente precisa olhar aqui, se somando os dados que a Receita nos manda, que o déficit foi de 150 bi, quando só de aposentadoria rural foi 103. Essa arrecadação que está se propondo vai chegar muito longe do produtor rural se pagar, mas vai ter o quê? Um controle, uma taxa simbólica e vai também fazer o que é certo. A gente sabe que tem muita empresa que tem déficit na Previdência, empresas quebradas, rombos de empresas grandes que estão em situação falimentar, que também é um problema. Mas a gente sabe também que existem esses desajustes que precisam ser
consertados. Eu vi um dado de uma cidade do Pará que tem mais pescadores do que população. Então, hoje, com todo respeito, presidente da CONTAG, a importância do trabalho que os sindicatos de trabalhadores rurais fazem, mas hoje há, muitas vezes, um certo descontrole nas declarações, em que, muitas vezes, a gente percebe isso de maneira muito clara. Quem vive no interior, no dia a dia, e quem vê a forma de reivindicação de aposentadorias rurais... 30 segundos, por para concluir. Para concluir. Sabe perfeitamente como é que se procede essas aposentadorias. O que nós queremos realmente, para concluir, é não usar aqui um discurso de benfeitor, um discurso político, que é bom. É importante a gente fazer o contraponto, a gente fazer a nossa função aqui de oposição e nem também querer jogar uma dificuldade para poder plantar alguma facilidade para o governo. O que nós sabemos é que a situação do Brasil é séria e as declarações, não minhas, mas dos últimos presidentes que o Brasil teve, é que há necessidade de ter uma reforma na Previdência e é por isso que é jogada a nós parlamentares essa responsabilidade e nós não devemos nos fugir dela. Muito bem. Eu passo, dando sequência agora na nossa reunião, eu quero chamar aqui o deputado Luiz Sérgio. Não estando presente, eu passo agora ao deputado Cabo Sabino para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Olha, eu participei hoje, tive a felicidade de ainda acompanhar parte da exposição, se eu não estou enganado, eu acho que